O adequado é que se coloque aquela amostra para secar antes de embalá-la, né? Até pelas questões que você mesmo relatou. Então, ali, ela naquela umidade, ela vai abafar, ela pode, né, virar ali uma câmara úmida para desenvolvimento de fungos que possam vir a, a influenciar na amostra também. Então, ali o adequado sempre é colocar a amostra para secar antes de embalar e enviar para o laboratório. Ok, ok. Eu quero só cumprimentar, né, o Zé Amário, acho que ele fez um vídeo excelente dentro, né, do que a gente vinha conversando. Mas eu trago algumas considerações também com relação ao que a gente colocou, né? Até já falou aí, se a terra está muito molhada e tirar a amostra, como deve ser essa secagem da amostra, mas já respondeu, né? E essa secagem, ela deve ser feita também à sombra sempre, né? E eu queria só ressaltar uma questão que você levantou, que eu achei importante também. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei. Sim, queria trazer essa questão. Queria trazer essa questão das EPIs, né, que a gente chama de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, é importante, primeiro, nesse momento de pandemia, a gente está com máscara, né? A gente tem, essa é uma recomendação, inclusive, da CAR. Eu sei que eu também moro numa comunidade rural e como a comunidade está bem protegida, a gente fica muito à vontade, aquele mesmo, né, na minha casa, próximo, a gente está sempre sem máscara. Então, eu sei que isso nas comunidades rurais é comum da gente estar próximos, mas para esse trabalho nosso é sempre bom a gente lembrar dessa questão, né? Porque a pandemia não acabou, né? A primeira questão. Uma outra questão é que, por exemplo, nos trabalhos na roça, é importante que a gente esteja com um bom calçado, né? Muito bem calçado, porque eu estou acostumada a cavar, eu estou acostumada a usar uma cadeira, mas acidentes acontecem, né? E se eu estou com um calçado mais forte e não de sandália havaiana, eu vou ter meu pé mais protegido. Para vocês só terem uma ideia, tem um vizinho meu, na verdade ele não é meu vizinho, ele é lá do São Bento, mas é conhecido meu aqui da cidade, né? Perdeu 2 dedos, e foi porque foi com o facão, foi com a foice, aliás, né? E ele estava calçado, mas o golpe da foice foi tão forte que ultrapassou o calçado dele, o sapato dele, né? Não, era um calçado borracha e atravessou. Então, só para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Aí, falando bem para todos os ACRs, como recomendação mesmo, né? Dessa importância dos equipamentos, né? E um bom calçado é fundamental, né? A gente pensar sobre isso. Uma outra coisa que eu coloquei, né? Aí participando dos nossos encontros, aí foi uma pergunta que eu fiz para a turma toda de forma geral, para ver se aprendizados se todos estão atentos, né, aos aprendizados. Por que a amostra simples é da terra de cima até a profundidade de 20 centímetros? Então, fica aí a pergunta. Pediria para a Zé ainda não responder, nem Gessé,
Vê se o restante da turma lembra aí o que acontece nessa camada de 20 centímetros. E uma outra questão que eu queria trazer é essa diferença, né? É muito, muito grande, uma diferença enorme que a gente tem no modo de produção do agronegócio para o modo de produção da agricultura familiar e da agroecologia, né? Eu coloquei até lá em cima, né? A solução para um solo detonado é um solo são, ou seja, um bom solo, um solo saudável, como o Zé Amário bem colocou no final, né? Ele estando com saúde, né? A gente não vai precisar usar muitos paliativos, né? E nós, agricultura familiar, e aí eu falo bem para todos os beneficiários, né? Nós da agricultura familiar, a gente tem um pedaço de terra, né? Eu não posso perder essa terra. O agronegócio, ele pode usar maquinários, ele pode usar máquinas pesadas, ele pode usar pivôs centrais, como o beneficiário de José Amário comentou, né, lá sobre Cascavel, que eles têm aquelas formas e tal, porque na hora que ele esgota aquela terra, ele vai para outro lugar. Aquela turma lá de Cascavel mesmo já está vindo para Piatã, né? Então, porque a terra lá se esgotou, acabou, eles saem de lá e vêm para cá. Eles têm para onde ir, né? Então, a gente tem que pensar muito assim, por que nós somos, intuitivamente, nós somos agroecológicos, né? A agricultura familiar, intuitivamente, que a gente não pode perder a nossa terra, é o que a gente tem. Então, muita gradagem, como o Gessé mesmo colocou, muita gradagem, muito excesso de máquinas, isso não vai fazer com que o nosso solo esteja saudável, né? E recuperar é muito mais caro. É só a gente pensar mesmo, eu vou pegar o pensamento que a Mari trouxe, que eu achei muito legal, que eu achei muito pertinente. É muito melhor eu ter uma boa alimentação e manter uma boa saúde do que eu ir parar no médico e ter que gastar com remédios e custos muito mais altos com a saúde. Então, a mesma coisa acontece com os nossos solos, né? Lembrando sempre que a gente vem trazendo a importância de que o solo também é um organismo vivo, né? Então, era isso que eu queria fazer, eram essas considerações que eu queria trazer, mas dar os parabéns, eu acho que realmente já teve efeito aí, parabéns ao Léo também, né? Já tem efeitos aí nas filmagens, a filmagem ficou muito boa também, né? E muito obrigada, Zé. Só complementando então, algumas coisas que esqueci de falar na apresentação também. Como eu falei, a gente partindo do pressuposto, né, que o que nós temos na nossa realidade hoje são solos, né, que foram excessivamente cultivados, sem rotação de cultura, como o Zé Amaro falou e tudo, então necessita de um primeiro preparo ali mais drástico, mais abrasivo, né, ali ao solo, para depois a gente voltar, né, fazendo, não deixando o solo tão exposto, fazendo a cobertura verde, né, adubação verde, e aí você vai deixar de estar fazendo essa sucessivamente nos anos sucessivos esse esse preparo de solo tão drástico que é a subsolagem, a aração, né? Então você fez no primeiro ano e aí depois, né, nos anos sucessivos você vai diminuindo cada vez mais com esse processo de melhoria do solo, né? Não deixando o solo exposto, evitando a erosão, né? Evitando o escorrimento superficial do solo ali.
Então, com esse processo de melhoria do solo, a gente vai deixando de cada vez mais de fazer essas operações de solo, até você ter um solo ali equilibrado, né, com um nível de matéria orgânica alta que não necessite você estar revolvendo sempre o solo ali. Tem uma questão também, eles participaram, né? Vocês podem perceber que o pessoal são bem participativo, tem dúvidas e tem conhecimento também, né? Tem a prática. Eles colocaram a questão da queimada, que eles capinavam, juntavam o mato, esperavam secar e queimavam. E aí tem aquela história que do primeiro ano dava bom, dava verde, que a produção era boa. E aí eles querem perguntando se era por causa da cinza. E aí eu queria que Gessé pode falar com mais propriedade. Eu respondi que é devido ao excesso de um macronutriente que tem na cinza, que é o potássio, e que devido a isso o primeiro ano tem um bom desenvolvimento das plantas. E aí eu não tenho certeza se é exatamente só por isso. Aí você pode estar ajudando, confirmando, que é para estar levando também para a comunidade. E porque nos outros anos, nos próximos anos, né, a produção cai de quem continua queimando. Isso aí é porque ocorre a morte dos micro-organismos, da matéria orgânica, disso tudo que ajuda ali na fertilidade do solo. Então, pode falar um pouco sobre isso aí, falar melhor, se tem a ver a questão da cinza, se não tem. Exatamente. A princípio ali é essa ilusão que eles têm, né? Principalmente nas regiões de pastagem, né? Que eles têm essa mania de queimar a pastagem todo ano, né? E aí, como sempre queima um pouquinho antes da chuva, tem aquele nível maior de potássio ali. Na cinza não tem só potássio, tem outros nutrientes também, né? E acaba que dá essa ilusão ali de início que melhorou o solo, mas não. Por todos os outros fatores que você falou, o solo está sendo empobrecido, né? A microbiota do solo ali acaba morrendo, né? Então, com excessivas, né? No decorrer dos anos aí, ele acaba enfraquecendo. Então, a queimada, ela é uma atividade que ela deve ser eliminada da agricultura, né? E a gente tem que fazer o processo inverso de melhoria, de condução da vegetação, da incorporação daquela matéria orgânica e não queima. Quando você queima, você está queimando o seu adubo ali, né? Está queimando nutrientes que aquela planta retirou do solo, retirou do fotossimilado, né? Ali da fotossíntese. Em vez de você retornar, fazer essa ciclagem de nutrientes, você faz queimar esses nutrientes ali, né? Com esse tipo de manejo, né? Nós aprendemos muito, né, com Adão, e tudo que a gente colhe nessa terra, a gente deixa para ela servir de adubo, né? Então a gente vai aprendendo muito, porque antes a gente fazia, né, queimava tudo e na verdade estava tirando os nutrientes dessa terra. Então nós aprendemos o próprio arado, ele mistura, faz essa mistura da terra com o solo, né? Faz essa mistura com o solo para que a gente plantar já vir mais adubado, né? É muito isso para a gente. E estamos a cada dia aprendendo mais, né, Jessé? É isso aí, dona Lili, com certeza. É, tá ouvindo? Muito bem, Matheus, pode continuar. Quero parabenizar o colega, né? Foi um excelente vídeo. E falar que a gente aqui também faz análise de solo há uns 2 anos, que a comunidade não conhecia, mas através da Ceforc, o Adão, né? Ele trouxe
a, essa palavra, esse conhecimento, análise de solo, e aqui a gente já usa, né? Para você ter uma ideia, a gente gastava em torno de 20 a 25 mil em uma tarefa de cebola, hoje a gente está gastando de 8 a 12 mil através da análise de solo, né? E outra coisa boa, que você planta ela adubada, e outra cultura que você planta só precisa da água. Não dá praga e nem necessita de mais outra adubação. Isso veio há uns 2 anos, depois de uns 2 anos da prática de análise de solo que a Adron trouxe para a gente, né? Que a gente não tinha esse conhecimento. Então, hoje a comunidade toda faz, quem planta faz, e está se dando super bem. Aí é aquela questão também de não trabalhar no escuro, né? Você vai aplicar na sua propriedade exatamente aquilo que ela necessita. Então, você não vai estar colocando nada em excesso, nem vai estar deixando as plantas em deficiência. Então, o fato de ter análise facilita nisso aí. Então, você tem um custo baixo para realizar a análise e compensa, porque os resultados que você tem lá na frente vale a pena. Você talvez deixe de fazer uma análise e acaba tendo a mais, coisas que não está tendo necessidade no seu solo ali. Então é bem colocado aí, Matheus. Contar que o solo, né, você falou, o Brígida falou também, a gente relatou que o solo é um organismo vivo e ele vive em equilíbrio, né? Ali. Então, o ideal é que o solo seja equilibrado. Então, a falta e o excesso de determinados nutrientes pode ser prejudicial também, né? Então, a própria calagem, que ela é um efeito corretivo, se você não fizer de forma correta, ela vai alcalinizar o solo e sendo também disponibilizando nutrientes. Isso aí é um processo muito mais difícil de reverter, né? Você corrigir o solo, a acidez do solo, se você aumentar mais, né, ele ficar alcalino, para você reverter isso, é mais difícil. Sem contar também que quando você eleva também aí os índices de cálcio e magnésio, dependendo dessa proporção, você começa também a disponibilizar outros nutrientes, como potássio, então tem toda essa relação de equilíbrio que você só consegue diagnosticar, como o Zé Amaro falou, com o exame da terra, né, que é, no caso, a amostragem, aí, análise de solo. Tem uma pergunta da Thaisa. Faça, Thaisa, a pergunta ao vivo. Queria saber qual laboratório vocês costumam mandar e se faz a amostra completa ou só de micronutrientes. Aqui em Redenção, geralmente quem faz a amostragem de solo são os médios, né? Médios, grandes produtores, pessoal que investe um pouco a mais. E acredito que tem, ou seja, laboratório de Barra, Irecê, que eles comentaram uma vez. Eu, particularmente, nunca fiz aqui com a agricultura familiar com ninguém. Mas esse pessoal, acredito que tem um laboratório de Barra, se eu não me engano. E deles, Ficou sem som, Zé Amário? Você ficou sem som. estão me ouvindo agora? Agora sim. Geralmente a amostragem, porque assim, o pessoal planta o milho para fazer a silagem, fazer a ração, a criação de bovinos. Então, eles fazem análise diante da necessidade do milho. Então, é realmente a análise de macro e micronutrientes, porque o objetivo deles é corrigir o solo.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.